Conversas de Treino, o podcast do COMP, onde falamos de forma apaixonada sobre o treino desportivo, com base na ciência, experiência e reflexão dos apresentadores. Sejam bem-vindos. Bem-vindos a mais um novo podcast do COMP. Nós hoje vamos falar sobre poliometria, mas antes disso vamos responder a algumas dúvidas que nos foram colocadas. Antes de mais, agradecemos do fundo do coração muito pelas perguntas que fizeram, foram perguntas muito pertinentes. Primeira pergunta que queremos agradecer ao Hugo Lopes, e a pergunta do Hugo foi muito concreta e que dava muita coisa. Exatamente. A pergunta do Hugo foi se os profissionais de educação física se poderiam intermeter ou se poderiam dar algo mais chega em termos de fisioterapia, em termos de osteopatia, nutrição, isto é. A pergunta dele é se nós se deveríamos dedicar só unicamente ao treino. Hugo, eu tenho uma opinião muito pessoal, e o César também, aliás, todos temos opiniões pessoais, mas a minha opinião é esta. Antes de mais, quero-te agradecer, porque perguntei no coração. Agora, nós estamos aqui para ajudar as pessoas. E se eu posso ter uma determinada ferramenta para ajudar uma determinada pessoa, uma pessoa com quem eu estou a trabalhar, porque é que não a hei de utilizar? Vou dar um exemplo e falo no meu caso. Eu tirei 2 formações de libertação miofascial. Sinceramente, mudou a forma como eu vejo o treino e a forma como eu ajudo as pessoas. É uma ferramenta, não gosto da palavra arma, é uma ferramenta espetacular para ajudar as pessoas. E eu não iria ajudar de forma... Eu não iria ajudar as pessoas. Acho que quem faz verdadeiramente serviço público de prevenção de saúde somos nós. Nem somos fisioterapeutas, nem os osteopatas, porque normalmente as pessoas quando recorrem a eles, as pessoas normalmente já não estão muito bem. Por isso, se nós conseguimos ter algumas estratégias de ajudar as pessoas, quer ao nível da osteopatia, quer ao nível da fisioterapia, só é bom. Esta é a minha opinião, César. Sim, eu acho que o tema é muito complexo. A pergunta foi fantástica. Na minha opinião, é extremamente atual. Quem anda no terreno sente isso, e portanto eu percebo a questão daquilo que eu acho, da forma como eu interpretei. Eu vou abster aqui um bocadinho a dar uma opinião, porque acho que o tema é complexo e fica aqui a promessa de um dia falarmos só sobre isto e sobre as formações e como é que e as diferentes profissões e como é que as coisas podem interagir, não. É claro que cada um tem o seu papel e até aí não há nenhum problema. E entendo a questão do tipo, ok, e quando nós ultrapassamos o nosso papel? Bom, mas aí a resposta a isto, na minha ótica, é muito profunda. Nós não podemos analisar isto só num ângulo. E, portanto, fica aqui a promessa de realmente nós fazermos um podcast, se calhar até com mais pessoas, para falarmos sobre isto. Porque é uma coisa muito atual. Quem anda no terreno e que ultrapassa até as questões da formação, porque também é preciso saber estar nas coisas. E acho que também passa um pouco. Quando eu vi e quando li a pergunta do Hugo, pareceu-me que também passava muito por isto, com saber estar e saber o que fazer e saber estar com o cliente e entre os diferentes profissionais. Olha, Hugo, só para dar uma chega, que o importante, acho eu, é nós queremos ajudar as pessoas. E quer sejamos profissionais de educação física, quer sejamos profissionais da osteopatia, nutricionistas, fisioterapeutas, o que quer que seja. O importante é mesmo ajudar as pessoas. Sim. A partir daí fica a consciência de cada um. Outra pergunta que nós obtivemos foi do Sérgio Pedra, que é perfeitamente atual. E a pergunta do Sérgio foi se a hipertrofia muscular, o aumento de massa muscular, se as repetições se deviam basear entre 6 a 12 repetições. Eu acho que o César concorda comigo.
Pá, já viste algum, ou seja, já viste algum halterofilista sem massa muscular? Pá, eles fazem uma repetição, continente jerk, César. Não, é assim, na verdade, para nós sermos o mais atuais possível e alinhando um pouco aquilo que os estudos são, tu ganhas hipertrofia ou aumento da massa muscular entre a repetição 1 e a 90. Portanto, dentro disto, tudo é possível. Ainda não se percebe, inclusivamente, atenção que a hipertrofia é das coisas mais estudadas que há aí. E ainda não se percebe de forma categórica o processo de hipertrofia. Ainda há muitas questões sobre isso. Bem, se calhar as pessoas pensam que nós estamos sempre a tirar para canto, mas não, mas isto é um podcast, ok? E vamos falar sobre hipertrofia. Então fica aqui prometido que vamos fazer um podcast só sobre hipertrofia. Sim, porque de facto é comum, a pergunta do Sérgio é totalmente pertinente e portanto há, ok, entre as 8 12, entre as 6 12, ok, sim, tá, mas neste momento se tu nunca fizeres, se nunca fores às 6 repetições podes aumentar a massa muscular e se estiveres acima das 12 também podes, assim como a força, já agora, ok? Porque também não é preciso ser-se muito grande para se ter muita força, eu posso ser fininho e ter muita força. Mas também não é só com 3 repetições, ok? Pronto, mas isso... Fica prometido, vamos fazer um podcast só sobre... Mas ele não fica mal servido se treinar entre as 8 e as 12. Não é? Eu penso que a questão é... Sim. Pá, ok, se tu treinares entre as 8 e as 12 não estás mal servido. Não podemos dizer se isso é o melhor para ele, se não... E pronto, e depois também tem a ver com métodos, tem a ver com... Não é só questão de repetições, não é? Também tem a ver com outras coisas. Basicamente é isto, tudo aumenta a massa muscular. Sim, neste momento, sem dúvida. A verdade é essa, que nós podemos reagir com 25 repetições como com 3 para o aumento da massa muscular. Ok. Sérgio, obrigado. O César Pinheiro fez outra pergunta também. Bom, só pelo nome fez uma grande pergunta, com certeza absoluta. Eletroestimulação. Eletroestimulação, em contexto de fitness, em contexto de performance, a eletroestimulação é muito mais do que comprar um aparelho e usá-la, ok? Se nós vamos pôr a coisa assim, de novo, outro podcast, vamos pôr a coisa nestes moldes. Se eu usar a eletroestimulação, e agora porque tu vais a lojas e encontras rapidamente um aparelho que trabalha a eletroestimulação, que para alguns autores a eletroestimulação é um tipo de contração muscular, é um tipo de ação muscular, atenção. Portanto, é uma coisa séria. Se tu ok, tens um aparelho destes e queres usar para a recuperação, podemos dizer que podemos fazê-lo com alguma segurança, ok? E com alguma segurança e com alguma efetividade, também. Ok. Agora vamos por isto do outro lado. Então para o aumento da força, então para o aumento da performance, então para usar a eletroestimulação enquanto eu faço um movimento qualquer concêntrico, ou pronto, um movimento complexo, analítico, que for. Bom, ok. Aqui as coisas mudam de figura e aqui é preciso ter muita atenção. Aliás, agora há muita moda também dos fatos. Bom, ok. Eu não quero alongar muito nisto, mas quero dizer que isto mexe muito com o tipo de ondas que vêm, com o tipo de intensidade da eletroestimulação e, portanto, o que é seguro é, se for do ponto de vista da recuperação, ótimo, ok, a partir de não haverá ali grande problema. Quando queremos associar a eletroestimulação a determinado movimento,
as cautelas são muito grandes. De novo, fica aqui também a promessa que havemos falado disto. Um podcast, mas diz-me só uma coisa rapidamente. César, para responder ao César, problema que possa acontecer de saúde, acho que possa acontecer se exagerarmos na... Sim, começa-se a associar muito o trabalho de eletroestimulação, principalmente aquele que é feito com grandes grupos musculares e tudo, não é? Visto com eletroestimulação. Com o facto de eletroestimulação. Um dos problemas que começa a ser comum é a rabdomiólise, degradação da massa muscular. Se vocês urinarem sangue, depois de um treino, é melhor irem ao hospital. Sim, castanho. Castanho, sim. Isto é importante. Sim, e portanto, a eletroestimulação é preciso ter aqui alguns cuidados à volta. Ok? E nem todos têm quando usam, portanto... Ok, vamos ter que falar dela, sem dúvida. Atenção que é totalmente diferente para performance, para recuperação, para aquilo que a malta, pronto, e aí eles saberão melhor que nós, a malta usa nas clínicas de fisiatria, não é? Portanto, são coisas diferentes. Nós às vezes podemos pensar é tudo igual. Mas não é tudo igual. Mas não é. Isso, não é. César, isso é um tema para outro podcast. Pá, obrigado, porque graças a vocês nós... Sim, as pessoas pensam que nós estamos a tirar as coisas para o canto, mas não. Reparem, se nós vamos a explicar isto, então o tema do podcast é isso. Não é? Nós gostamos de falar aqui há pouco tempo, pronto, mas é de facto uma boa pergunta e o conselho que eu posso dar é aguarda um bocadinho por este podcast, porque se fazes isso com um movimento, não é? Se estás a fazer um leg extension e tens os elétrodos no quadríceps, ou se estás a pensar em fazer um whole body, não é? Com os fatos, que agora há muito. Sim. Então aguardo, porque vamos ter que falar um bocadinho sobre isso. Não é? Ok. Finalmente, obrigado, César. A última pergunta do Carlos Almeida. Carlos, há muito tempo. A pergunta do Carlos foram duas perguntas, aliás. A primeira pergunta foi sobre o trabalho, ele estava-se a referir provavelmente ao basquetebol. O Carlos é um atleta e treinador de basquetebol. Trabalho de força na pré-época. E a segunda pergunta do Carlos foi sobre pliometria, que a pliometria vai ser o tema de hoje do podcast. Mas respondendo à primeira pergunta do Carlos, como é que devemos, muito genericamente, dividir ou escalonar o trabalho de força, por exemplo, numa equipa de basquete? Sim, pronto, é assim. Ok. Muito rapidamente. A pergunta é muito vaga, não é? Quer dizer, para a época, treino de força. Pronto. Aqui vamos tentar, se calhar, dar aqui algumas diretrizes, não é? Pronto, ok. Repara, é preciso perceber se eles já têm algum tipo de trabalho ou não é? Se vêm de uma off-season, se não vêm, ok? Não vêm, vou começar a trabalhar com eles. Eu tenho que perceber que, se eu tenho um jogo daqui a 6 semanas ou daqui a 8 semanas, claramente este trabalho eu vou ter que olhar para este trabalho de duas perspectivas. Eu quero que eles cheguem muito bem, não é? Estejam muito preparados. Então, ok, eu vou ter que lhe dar alguma carga de treino, de força, e depois aliviar, não é? Se isso acontecer, depois mais à frente vai à vida. Se eu olhar para isto como um processo, então eu posso ter isto com mais calma. Então, repara, aqui fundamental esqueçam a história da força da resistência, esqueçam a resistência, trabalhem força com o objetivo de aumentar a força do atleta. Ok? Ponto. Porque se fizerem isso, nunca vão fazer mal. Nunca vão estar a fazer mal. É uma garantia que não fazem mal. Okay? Agora, é claro que, situação ideal, eu tenho que perceber que isso e o treino de basquete vão se interferir, não é? E portanto eu tenho que entender que se eu vou dar uma preponderância à força, eu vou ter que ter muita atenção quando eu meto o basquete ou outra modalidade, não é?
E, portanto, esta dosagem aqui é muito importante. O que eu aconselhava era ele não pensar numa perspectiva de pré-época, mas sim pensar numa perspectiva de desenvolvimento do atleta, não é? Claro que pode treinar perfeitamente num lado coletivo, pode treinar 2, 3 vezes na semana o trabalho da força. Convém que tenha separados, não é? Portanto, a segunda, a quarta e a sexta, porque eles ainda não têm jogo e, portanto, está-lhes a dar aqui algum volume e não há problemas nenhums. Exercícios complexos, porque fazem toda a diferença e muito mais rapidamente, não é? E depois entramos no período in season e passamos para ter 2 sessões, é mais que suficiente. Um trabalho menor. Sim, com o volume de trabalho, porque também já há mais jogos, já há mais outras coisas. E voltarmos aqui, se calhar, a um podcast que já falamos, da qualidade versus quantidade. E o Carlos é alguém que acho que percebe um bocadinho daquilo que nós estamos a falar, porque também sofreu parte de um processo assim parecido, e também já nos ouviu, noutros contextos, falar. Portanto, o grande conselho que eu posso dar é olhar primeiro para uma perspectiva a longo prazo, segundo, usar exercícios complexos, okay? Uns agachamentos, uns supinos, uns bastões, uns big fortes, já fizemos esse vídeo no canal do YouTube, não há que inventar, okay? Fazem toda a diferença. E estar atento, ok? Vamos imaginar, o Carlos não percebe nada disto, vamos imaginar, é ter alguma atenção, não é? E olhar para os atletas e perceber, esta carga está a ser demais, ele não consegue fazer 6 repetições, vamos imaginar, não é? E portanto, ter aqui algum cuidado e ter aqui alguma progressão. Depois a coisa começa a complicar, quero mais isto, quero mais aquilo, então aí já temos que ir outras coisas e falar de outras coisas, não é? Achas que quer dizer, na dúvida, se tivermos, Carlos, e tu sabes disso, na dúvida, mais vale não fazer menos uma repetição, menos um exercício, para não haver complicações, que foi tudo que já falámos de podcasts anteriores. Agradecer sinceramente, eu falo do César às pessoas que fizeram as perguntas, ao Sérgio, ao Carlos, já falei no César. Sim. Muito obrigado mesmo. E vamos. E o podcast 2, como já falei, vai ser sobre polimetria. Foi graças ao Carlos. E César, vamos começar por aqui. O que é polimetria? O que é polimetria? É engraçado porque, não é? Nós falamos tanto e ouve-se tanto polimetria, e esquecemos e nós próprios, não é? O que é polimetria? Pois, realmente faz sentido. O que é polimetria? Que é engraçado. Nós damos por garantido, às vezes, as coisas tão básicas que elas nunca estão tão presentes em nós. Bom, o que é a polimetria? A polimetria baseia-se essencialmente na otimização da relação entre a ação excêntrica e a ação concêntrica. Okay? A ação excêntrica, para quem nos está a ouvir, a ação excêntrica é quando o músculo estica, alonga, a ação concêntrica é quando o músculo contrai. Okay? E daí é o que é a otimização daquilo que nós conhecemos como o ciclo de alongamento e encurtamento do músculo. Okay? E isto é a pliometria. Tá? É a otimização deste ciclo. E nós conseguimos essencialmente através de esforços intensos e explosivos. Por isso, muitas vezes se associa, nesta questão da explosividade, associa-se ao salto. E então, quando nos perguntam o que é a pliometria? São saltos. Não. Os saltos são exercícios para ajudar na otimização daquilo que é o ciclo de alongamento e encurtamento do músculo, que é então a ação pliométrica. Okay? Dentro disto, e acho que deixa-me só aqui fazer. Deixa, estás à vontade. Muito obrigado. Deixa-me só fazer aqui um alongamento a isto, que é o quê? A pliometria implica uma ação excêntrica e seguida de uma ação concêntrica. Ok? Portanto, os landings,
as aterragens, as travagens, ok? Portanto, tudo que seja uma ação excêntrica no fundo, ok? Mas se não é seguida de uma ação concêntrica, eu não posso considerar isso poliometria. Tá? Inclusivamente há um autor muito conhecido no mundo na área do treino, que é o Michael Boyle, o pai do treino funcional. Já falámos disso aqui. Ele num livro recente que tem, ele fala dos landings e diz muito claramente, ok, eu incluo os landings no capítulo de poliometria, mas isto não é poliometria. E é importante as pessoas perceberem isto, porque da mesma forma que eu estar sentado e fazer um salto, também não é poliometria. Porquê? Porque eu só estou a fazer a minha ação concêntrica. Okay? Eu estou sentado, salto para cima. Eu não estou a fazer o alongamento e encurtamento. Eu só estou a fazer o encurtamento. E na situação dos landings eu só estou a fazer o alongamento. Ou seja, eu faço... E os nossos ouvintes devem estar a perguntar, mas eu vou fazer de conta que tu és o Michael Boyle. Olha, mas porquê é que carga d'água metes os landings, as aterragens no capítulo da poliometria? Porquê é que não fizeste um capítulo à parte? Bom, se eu fosse Michael Boyle, primeiro teria todo o prazer em fazer um podcast contigo, não é? E com o César Cerqueira também. Não, mas ok, repara, a mim parece-me, não sei, não é? Mas a mim parece-me, por um lado, porque há uma componente de salto aqui. Okay. Tá? E lá está. E é muito difícil dissociar o salto da poliometria. Quer dizer, ele então foi mais ensinado provavelmente em termos didáticos. Em termos didáticos, funciona ali. Okay. Estás a perceber? É assim como o salto concêntrico também funciona ali. No entanto, é importante, até porque nós vamos mais à frente, quando falarmos de outras coisas, esta noção de que poliometria implica uma ação de alongamento e de encurtamento vai ajudar as pessoas a entenderem mais coisas à frente. Estás a perceber? E portanto, ok, eu posso fazer um landing? Sim, claro, está. Não me podes é dizer que estás a treinar poliometria. Ou que estás a fazer poliometria. Tá? Ok. Diz uma coisa. Quando é que a origem do treino poliométrico em termos de sinergista para performance? Isto é, eu vou fazer a pergunta de outra maneira. Para quem nos está a ouvir e para quem não sabe, porque há muita gente que nos ouve que não é da nossa área, poliometria isto surgiu, tem um contexto histórico que apareceu para ajudar a que os atletas obtivessem melhores resultados. Quando é que isto apareceu? Qual foi o boom deste... É assim, a poliometria, primeiro, é um regime de ação muscular. Okay. E há os métodos poliométricos, não é? Que ajudam no trabalho da poliometria. É assim, eu arrisco-me, eu não sei o ano, tá? Mas eu arrisco-me a dizer que é quase como, eu não vou dizer 100%, porque pronto, não se pode dizer isso, mas como quase 90% ou mais de tudo que é treino vem essencialmente da ex-União Soviética, não é? Claro. Pronto, e Não nós seria de esperar, não é? E, como tantas outras coisas que nós podemos falar aqui, não é? E temos que agradecer à queda do muro de Berlim isso ter aparecido. Agora, eu lembro-me, no tempo da universidade, meia dúzia de dias atrás, eu lembro-me que onde eu vi isto mais vincado vem de Verkhojanski, lá está. É um autor. Ex-União Soviética e lembro-me de um grande livro, eu penso que ainda deve ter por aí, eu tenho em fotocópias, quando ainda era possível fazer isso, que era do Donald Chu, o Jumping into Plyometrics, onde há referências precisamente ao Verkhojanski. Ok, eu não posso afirmar que é ele o pai, não é isso que eu estou a dizer,
Aliás, a filha até segue as pegadas dele e tem já muito trabalho na área da telemetria, precisamente. Mas sim, pronto, eu associo aí ao Verco Gênesis, não é? E, portanto, independentemente de ser ele ou não, Isto é uma curiosidade minha. Isto é uma curiosidade a minha. União Soviética, sem dúvida. Aliás, Mais uma vez. vemos no YouTube vídeos antigos de atletas da ex-União Soviética e o que eles fazem de telemetria é. Eu não sei se há neste momento alguém a fazer aquilo. Há com certeza, não é? Mas é telemetria a Há sério. muitos anos atrás. Sim. Há muitos Há anos que atrás. ser. Ou seja, diz uma coisa, em que medida é que a telemetria é importante para o aumento da performance do atleta? Ela é usada essencialmente para aumentar a potência do atleta, a explosão, a explosividade, não é? A capacidade de salto e a capacidade de realizar ações explosivas, extremamente rápidas. E portanto, para os esportes que bebem muito disto, destas ações explosivas, a telemetria encaixa como uma luva, não é? Pronto. Por outro lado, também ao nível do treino e nas modalidades mais de resistência, e vamos pegar já ali no extremo, agora não é extremo, porque agora há os ultra trails e essas coisas todas, mas a maratona, a telemetria também tem a sua importância, essencialmente aí ao nível da economia da passada. Portanto, o treino telemétrico ajuda na economia da passada do atleta de longa distância. Estás-me a rir, desculpa. Isto é importante porque isto. Estás-me a querer dizer, como já foi falado aqui noutros podcasts, que também o trabalho de força, foi falado noutro podcast, o trabalho de pliometria, o método de treino de pliometria é importante para as modalidades da resistência. É isso que estás a querer dizer? Sim, para as modalidades, essencialmente, repara, o que é a corrida? A corrida é uma sequência de ações pliométricas. Okay? São saltos, isto é importante. Repara, encurtamento, alongamento, encurtamento. Salto para o outro lado, para o outro pé. Peguei, alongamento, encurtamento. Saltos. Ok, pronto. Agora, é claro que é realizado no tempo. E, portanto, repara, o que é a pliometria? É a otimização deste ciclo de alongamento e de encurtamento, desta ação excêntrica seguida de uma ação concêntrica. E, portanto, a pliometria tem aqui um papel importante nesta otimização da passada. Ok? Mais uma vez, é importante aqui referir que aquilo que nós fomos falando desde o início desta sequência toda que nós fizemos de podcast, está todo interligado. Não é, César? Sim. É uma grande observação a tua, e eu vou voltar a dizer uma coisa que eu costumo dizer. Isto não é para. Não é para. Por um lado, não é para assustar as pessoas, e por outro lado, também não é para sacudir a pressão sobre nós, mas de facto o treino esportivo é extremamente complexo. Okay? De facto é. Há inúmeras variáveis nisto, e portanto é preciso dedicar-nos a entender as coisas e a ter essa capacidade que tu tiveste agora de relacionar uma série de assuntos e uma série de perspectivas, porque o nosso objetivo é aumentar a performance do atleta e, portanto, temos que perceber aqui um bocadinho ver pelo menos o quadro grande desta coisa que é o treino desportivo. Diz-me uma coisa, esta pergunta que eu estou a fazer agora, os nossos ouvintes vão perceber que vai elencar com aquilo que nós já falámos em podcasts anteriores. Então aqui a força, o papel do trabalho de força na pliometria. Pois, exato. Repara, dissemos que a pliometria é um dos métodos, não é? Os métodos pliométricos são os métodos usados para aumentar a potência do atleta, ou seja, a capacidade de ele gerar muita potência. O que é potência? O que é potência, não é? A potência é força vezes velocidade. Okay? É o princípio da ação-reação, a terceira lei de Newton.
potência é igual a força vezes E velocidade. a força é igual à massa vezes a aceleração, por isso está tudo É interligado. segundo a lei de Newton. E portanto tudo está interligado. E portanto a força, e vamos falar agora da força-força, não é? Força, porque já há muitas expressões, é um fator limitante da potência. Isto A potência. deixa-me só fazer esta observação. Estou a ver um maratonista, para ter mais economia na passada, quando apoia o pé no chão, não é? se conseguir cansar-se menos realizando a mesma ação, melhor. E um dos fatores limitantes da economia da passada é a força. Sem dúvida. Isto tudo está tudo ligado com aquilo que nós já falámos. E depois também é preciso, já agora uma curiosidade, depois é também preciso perceber há diferentes tipos de salto. Por exemplo, salto deste tipo de ação. Por exemplo, num salto vertical, a distribuição de forças, por exemplo, naquilo que é triple chain, o tornozelo, joelho e anca, não é? É relativamente repartida e o joelho tem inclusive um grande, as estruturas à volta do joelho, uma grande importância, mas no horizontal já não é assim. O joelho tem 5% de importância. A aplicação deve ser feita no tornozelo e na anca. Repara, estamos a falar de ações pliométricas, estamos a falar de salto, mas como o eixo de movimento é diferente, o padrão de movimento é diferente, também tem implicações diferentes nas diferentes estruturas e automaticamente na forma como nós depois vamos aplicar isso no treino. Ok? Mas pronto, isso já... Mas é só uma curiosidade. Ou seja, diz-me uma coisa. E os nossos ouvintes agora devem estar a perguntar, mas como é que eu começo logo a saltar? É uma boa pergunta. É uma excelente pergunta. Porque repara, quer dizer, por aquilo que dissemos, se a corrida é uma ação pliométrica, então se eu corro, posso logo automaticamente treinar ou usar métodos pliométricos. Ponto número 1, não é? O basquetebol é considerado uma pliometria de 40 minutos. Automaticamente, se eu jogo basquetebol, então posso treinar pliometria. Okay? Então há muitas este tipo de associações. Ok. Há uma série de fases que eu tenho que ter muita atenção para eu trabalhar estes métodos pliométricos ou pliometria, para simplificar agora o discurso, para sempre falarmos de pliometria. Há uma série de fases. Repara, de novo, eu acho que a malta já deve ter reparado, eu gosto muito de pôr as coisas. As coisas de base têm que estar muito bem esclarecidas. O que é a pliometria? É a otimização de um ciclo de alongamento e encurtamento. Otimização. Okay? Pronto. Então, para que eu consiga otimizar a corrida, é um processo natural, quase toda a gente corre. Ou para que eu possa saltar mais, eu tenho que otimizar este ciclo. Então, há fases para essa otimização. E a primeira de todas é a mais básica de todas, que é o trabalho da técnica do apoio. É eu aprender a pôr o pé no chão. Okay? E agora isto é muito complicado para os jovens de hoje em dia. E portanto, eu tenho que dedicar muito tempo a isto. Muito tempo. Okay? Portanto, a técnica do apoio. Depois disto estar otimizado, e isto é um processo que demora. Depois de estar otimizado, ok. Deixa-me só dar que eu fui atleta e isso faz sempre. Faz sempre, nós nunca deixamos de. Nós nas formações costumamos dar muito esse exemplo. Nós até, quer dizer, nós dizemos, se aquela malta que vive de saltar faz isto todos os treinos, Exatamente. e portanto, não é porque não saiba, sabem fazer, não é? Eles vivem daquilo. Então, aqueles que não vivem, ainda mais importante é recordar para perceber que aquilo é assim. Não é? Pronto. Desculpa. Então, não, faz todo sentido. Portanto, ok, depois disto estar feito, nós podemos passar para aquilo que é
aquilo que são os saltos horizontais. E os saltos horizontais podem ser em corridas um bocadinho mais, de passadas um bocadinho mais largas, num salto horizontal onde eu procuro realmente saltar, não é? Mas para a frente ou para os lados, mas sempre não numa perspectiva vertical, mas sim numa perspectiva horizontal. Ok. E aqui vamos ter que fazer uma ligação a uma coisa que já dissemos, que é qual é o fator que limita tudo isto? A força. É que, ok, enquanto eu só trabalho o pezinho, não é? A técnica do apoio, mas eu agora estou a fazer algo mais. E aqui os treinadores têm que estar muito atentos e perceber se aqueles atletas têm força para fazer aquilo. E há um indicador muito importante que nós temos que perceber, e este indicador vai-nos depois acompanhar em todas as fases do treino pliométrico, que é a consistência de cada salto. Mas já estamos a falar de saltos horizontais. Vamos fazer 8 saltos horizontais. São todos consistentes? Ok? Se não são, há ali um déficit de força. Então eu eu tenho que ter calma. Eu tenho que ir dedicar-me a outras coisas também. Ao trabalho de força, ao método da força. E depois ir visitando a pliometria, não é? Até que haja ali uma constância que me permita, ok, vou-te dificultar este trabalho, ou se já te dificultei de todas as formas, vou subir de fase. Então estás a dizer que nessa fase, eu, por exemplo, eu planeio em que o meu atleta tem que dar 8 saltos. Eu consigo perceber que ele, a partir do 5º salto, começa a diminuir o comprimento dos saltos posteriores. Ok. Então, tem que trabalhar mais força, mas no entanto ele só vai dar, por exemplo, 3 saltos, não vai dar mais. Porque depois, a partir dali, podemos utilizar essa estratégia? Podemos, não há problemas nenhuns. Ok, claro que sim. Se ele não tem qualidade no movimento, então eu vou parar antes, não quero perder os benefícios que este método nos traz, mas também não os vou buscar a todos, não é? Porque ele ainda não está preparado para. Então lá está. Eu adapto-me, a tua observação é extraordinária, é excelente, eu adapto-me aí, e aliás hoje estás muito bem. Eu adapto-me e depois passo para um treino auxiliar, que não é auxiliar na nossa perspectiva, no sentido de que ele é o mais importante de todos, mas ok, eu vou trabalhar a força para ir depois continuar no meu processo de desenvolvimento do atleta. Atenção que tu por acaso falaste, ok, são 8 saltos e é a partir do 5º. Mas ele até pode fazer os 8 e o terceiro ser péssimo, o quarto bom, o 5º bom, o 6º ser péssimo, o 7º ser ainda pior que o 6º e o 8º bom. E consistência. Okay. É aquilo que ele tem os 8 saltos, ele consegue fazê-los de forma consistente. Mas uma coisa, Sandra, nós ao verificarmos isso, a leitura que eu faço desses 8 saltos que não são consistentes, isto é, da forma como tu disseste, e se ele a partir do 5º salto começa a saltar o tamanho do salto, o comprimento do salto diminui. Eu posso fazer leituras diferentes em termos de treino, isto é, tu tens um atleta que desde o primeiro salto até o 8º, ele aumenta, diminui, não é consistente. Enquanto o meu atleta, eu sei que os meus 4 saltos normalmente têm aquele comprimento e a partir do 4º até o 8º há uma regressão bastante no comprimento. Eu posso, que leitura é que eu posso fazer disso? Sim, são leituras diferentes. Que trabalho é que eu posso fazer posteriormente, tanto para um como para o outro? Eu não sei se quer dizer, depende da coisa. O que trabalho, aí já entramos numa coisa mais complicada. Parece-me que é uma boa. Está mais uma vez. Pode haver leitura. São leituras diferentes, sim, sem dúvida. Okay? E estamos a levar também a questão para o comprimento, mas não olhes só para o comprimento. Olha para a qualidade do apoio. Ok. Que não tem a ver só com o comprimento. Mas isso pode ser falta técnica também. Por isso falámos de fases, já estamos na segunda. Pressupomos que a primeira fase já está minimamente ultrapassada para que eu consiga passar para isto e não seja esse o problema. Portanto,
apoio. Pode não ser o comprimento, mas pode ser, por exemplo, ainda que seja saltos horizontais, a altura em que eu faço isso, okay? A altura da minha bacia, okay? A forma como eu coloco o apoio e como a perna segue esse apoio e sai. Okay? Há uma que pode estar completamente alinhada e tudo bem, e outra que treme por todo lado. Não é? Então, Astrologia. isto já tem aqui outras coisas, mas sim. Portanto, se um faz inconsistente, faz os 8, mas inconsistente, e outro faz perfeito até ao quinto e depois começa a perder, são leituras diferentes e eu tenho que estar atento a perceber o que é que isto quer dizer. Desculpa, César. Não, é uma excelente pergunta. É uma excelente pergunta. Eu é que ponho-me É ótimo, fantástico. Falaste nas fases de implementação do treino. Ok. Portanto, íamos no salto horizontal. Sim. Ok. E este no salto horizontal, sim. Ok. O que é que vem daqui? Depois daqui, saltos verticais. Não é? Que é por norma, é por onde as pessoas começam. Portanto, já vamos aqui na terceira fase, não é? E é por aqui de lado. Atenção, eu às vezes compreendo as pessoas, não é? Quer dizer, se eu jogo basquete, e se a partir do primeiro treino que eu jogo basquete, eu tenho que saltar. Saltar, não é? Claro. Eu compreendo. Não é uma coisa. Bom, ia dizer alguma coisa? Eu ia dizer algo. A primeira vez que eu vi esta sequência foi num livro, do Cometti, que é um autor. Foi só uma parte porque nós já vimos fazer um podcast só sobre. Sim, mas atenção, falámos já de Donald Trump. Donald Trump também apresenta aqui as fases. Sim. E o Michael Port também. Copiar do Cometti. Desculpa. Mas vamos ligar outra vez. Ok, passamos para os saltos verticais, não é? Está tudo dito, saltos verticais, não é? Portanto, deixámos-nos preocupar com o comprimento do salto e passamos a preocupar com a altura do salto. Não é? E a altura, há diferentes alturas. E, portanto, também esta fase, dentro de si, tem diferentes escadas, não é? Uma coisa é saltar 20 cm, outra 30, outra 40, outra 50, outra barreiras de 90 cm ou de 1,20 m. Não é? Pronto. E também aqui começa a cada vez mais, aliás, sempre, acompanhem sempre, mas também começa a aparecer aqui a questão da modalidade, a questão da posição, a que eu jogo. Estou a pensar, por exemplo, num lateral, no futebol, não é? De um lateral e de um defesa central, ou de um ponta de lança. De repente, se calhar há aqui diferenças, não é? Portanto, isto aqui começa a ser muito importante, não é? Mas vamos focar só na pliometria, vamos focar no processo das fases para a pliometria. Ok. Está, saltos verticais. Diferentes alturas, diferentes ritmos, diferentes alturas e comprimentos e diferentes, assim como nos saltos horizontais, diferentes direções e sentidos de salto. Tá? Pronto, ok. Diferentes barreiras, pronto, tudo isso. Aqui a imaginação ajuda. Nós aqui também tínhamos para mas também não temos. Daqui passamos para uma fase que, na minha opinião, se pode dividir também depois em duas, que nós utilizamos mais a nomenclatura saltos em profundidade. Ok? Tá? Estes saltos em profundidade depois dividem-se em dois. Dividem-se naquilo que são os drop jumps, que não deixa de ser um salto em profundidade. Qual é a diferença para os death jumps? Portanto, são estas duas fases, drop jumps e death jumps. É fácil, a diferença é muito fácil. Tem a ver com os death jumps alteram a mecânica do movimento. Os drop jumps não, ou seja, se eu consigo fazer uma queda de 30 cm e saltar, e consigo fazer isto com o padrão do movimento, do ponto de vista biomecânico, na perfeição, portanto, sem alterar nada, então isto é um drop jump, ok? Se eu alterar o tempo, inclusivamente, numa descida, vou ter que descer mais, porque salto mais alto. E portanto tenho aqui alguma alteração no movimento. Isto é um salto em profundidade, um death jump, está bem? E estas são as fases da pliometria. Estas fases demoram anos, também é importante dizer.
Portanto, eu não vou pegar um miúdo de 6 anos e já fazer percorro estas fases todas, não é? Aliás, eu arrisco-me a dizer aqui uma coisa, eu peço desculpa porque confesso que não tenho isso na minha cabeça e, portanto, quando nós utilizamos a pliometria, nós vamos buscar essas coisas, não tenho aqui de cabeça, mas eu penso que, por exemplo, para tu entrares nesta última fase, primeiro já tens de ter aqui um bom trabalho de treino de força, ponto número 1. Ponto número 2, tens de ser capaz de fazer 1.2, 1.3, 1.2, 1.4 do peso corporal em agachamento. Portanto, já tens de ter alguma estrutura. Já não é aqui para... Já tens de ter um trabalho de força já tens de ter. De novo, a força é um fator limitante da ação pliométrica. Vocês estão a ver que isto está tudo interligado e nós nos primeiros podcasts do campo nós frisámos precisamente isso. A força, não se esqueçam da força, como unidade motriz de todo o processo de treino. Nós falamos disso logo nos primeiros podcasts. Sim. César, tu falaste aqui nas várias sequências de implementação do treino pliométrico, que são as diversas sequências que podemos utilizar nas crianças. Sim, as crianças encaixam aqui, não é? Porque repara, vais ter que trabalhar técnica de apoio e encaixa na perfeição nela. O que eu fiz foi acompanhar um atleta. Desde que ele chega à tua beira com 6 anos, vamos imaginar, não é? Até que ele está com 20. O que eu fiz foi isso. Só não pus idades, porque também as coisas não são daqui a X. Repara, já falámos numa referência. Então um tipo que faz com 14 anos um agachamento com 1.4 do peso corporal dele não poderá fazer já aqui alguns saltos engraçados, não é? Podemos discutir se haverá necessidade. Sim, se tem maturidade em termos... Se haverá necessidade, se calhar não há também. Mas a verdade é que ele se calhar até já está preparado. Mas depois há essa questão da maturidade biológica. Mas ele já teve o ano, já passou o ano de pico de maior crescimento, ainda não passou, como é que isso está? Não é? É menino ou é menina? Completamente diferente. Não é? Portanto, estás a perceber aqui pronto, lá está, esta complexidade destas coisas. Foi a tal complexidade que estavas a falar há pouco, sendo muito complexo. Mas é o que torna o treino é apaixonante, claro que sim, e é o que faz depois a diferença. É como nós pegamos nesta complexidade e brincamos, não é? E a percebemos. César, diz uma coisa, e vai também um pouco, vai daí conta à pergunta do Carlos. Como é que devemos, numa equipa de basquete, como é que devemos também distribuir o método pliométrico, o trabalho pliométrico ao longo de uma temporada? Nós já respondeste há um bocado. Sim, mas ok, repara, eu vou tentar alertar as pessoas para o seguinte: se na minha modalidade é uma modalidade que exige muitos saltos, eu tenho que ter muita atenção a como é que eu vou colocar os saltos nisto, não é? Porque se eu já estou a saltar muito, não é? Se eu faço muitos saltos, eu vou ter que perceber, agora não vou andar só a saltar, porque é aquilo que já falámos sobre a fadiga, não é? Portanto, eu tenho que perceber isto. Então eu tenho que ter muita atenção a dosear no sentido, eu posso fazer aqui 3 semanas em que eu acrescento um bocadinho mais de saltos e depois alivio um bocadinho a carga dos saltos e depois volto a acrescentar e depois volto a... Isto às vezes eu estou mesmo a tentar ajudar as pessoas, porque não dá para... Eu não posso dizer, são 4 semanas disto e depois, as coisas não funcionam assim, porque se a força é um fator limitante disto, e se, mais até do que isso, vamos imaginar, vamos complicar, falamos só de pliometria, mas eu quero meter aqui uma fase nova nas fases de desenvolvimento da pliometria, que é juntar a força, ou o treino da força, com uma ação pliométrica. O famoso complexo training. O complexo training, método contraste, depende se estás a ler os russos, se estás a ler os americanos. Mas estás a perceber? Isto realmente não é fácil, não é?
Mas o que eu diria era um pouco isto, era ter muita atenção aos momentos-chave da época, não é? E não necessariamente colocar os saltos na semana anterior. Não é? Opá, ok, se eu quero ir buscar os ganhos disto, opá, venho buscar um bocadinho antes, ok, treinar e depois alivio para ir buscar mais à frente. Reparem a importância de que é sobre a nossa metodologia da qualidade versus quantidade. Nós às vezes nem nos preocupamos tanto com isto porque estamos tão preocupados só com a qualidade que ele nunca chega ao fim de semana cansado. Mas pronto, de qualquer das formas é um bom princípio para ajudar as pessoas a perceber que nos momentos em que lhes vão um bocadinho mais de descarga, se calhar eles até vão saltar um bocadinho menos. Pronto, também estou mais cansado, também estou a fazer mais salto, mas porque eu também quero ir buscar mais lá à frente os resultados, não é? De novo, isto é uma visão muito tradicional, nós não defendemos até tanto assim, mas pronto, para ajudar as pessoas em termos didáticos. Em termos didáticos, acho que se eu lhes dou aqui uma carga, eu vou ter que perceber que eu vou ter que as tirar em algum sítio mais à frente, não é? Para ir depois buscar os ganhos disto. Não é? Mas temos que perceber, e acho que é bom para os nossos ouvintes perceberem, nós temos um garrafão de 5 litros. Eu não posso meter 6 litros no garrafão de 5. E depois, além disso, é que nós estamos aqui a falar, o tema do podcast é pliometria. Nós estamos aqui a falar de pliometria. Mas tu, não é respondendo à tua questão, eu na semana em que treino pliometria não faço só pliometria, eu também jogo. Também treino. E também corro. Atrás de uma bola ou não. Estás a perceber isto? Ou seja, para além de ter num garrafão de 5 litros, eu só consegui meter 5 litros, os 5 litros não são só de água. Exato. É? Estás a perceber? Há aqui muitas coisas lá dentro. Porque ele tem que tirar a bola ao cesto, ou saltar por cima de uma rede, ou a bola passar por cima de uma rede e de um bloco, ou marcar golo, ou fazer um salto num pelinto, ou... Não é? Portanto, a interação das diferentes cargas e diferentes estímulos é um fator-chave no meio disto tudo. Eu acho que nós Estamos a falar só da pliometria, não é? Mas não há parte, nós acho que nós devemos fazer um podcast só sobre treino concorrente. Sim, era um grande podcast e sobre a carga e o que é e que dimensões a carga tem e como é que eu faço este trabalho todo. E isto é importante, e agora referindo-me ao Carlos, porque é uma questão que nós estamos a procurar responder uma questão dele. Não é má vontade nós não queremos responder, olha, faz 2 séries de 10. Não é má vontade. É simplesmente isto. Pá, tu estás-me a perguntar sobre pliometria. Mas se eu olho para o treino, eu até posso estar a pensar como é que eu vou encaixar este método de pliometria, mas eu não estou a pensar nele isolado de todas as outras coisas que eu estou a fazer naquela semana, naquele ciclo, naquele bloco, estás a perceber? Sim. Opa, sim. Quantas vezes é que treinas basquete? Com que intensidade? Como é que medes isso? Quem são os atletas? Depois a partir daí... Portanto, não é má vontade. É antes mostrar às pessoas que é importante nós vermos isto como um todo, este bolo todo. E outro aspecto que tu estás a falar, se eu sei que eles não fazem trabalho de força, é só isso. Só isso automaticamente dizia, olha, vai até aos saltos horizontais. Exatamente. Ok, mas eu jogo basquete e eles saltam para cima. Pois, faz sentido. Então preocupa-te técnica do apoio e mete alguns saltinhos, poucos verticais. Por isso é que nós, quando começamos esta sequência, e mais uma vez vamos voltar a frisar, quando nós começamos esta sequência toda de podcast, vocês estão a ver que isto está tudo interligado. E os primeiros episódios tiveram uma sequência. Exatamente. Por alguma razão. E pronto, é isso. Agora dá para perceber isto tudo. Agora dá para começar a perceber porque é que a força é importante, porque é que a força é importante para a pliometria, porque é que um maratonista é importante fazer trabalho de força. Precisamente por isso. E é importante que os nossos ouvintes comecem agora, afinal, as coisas têm uma lógica.
E temos que começar a ver o treino de uma outra perspectiva. Okay? Agora, César, eu acho que... Deixa-me só... Sim, desculpa. Não, deixa-me só dizer aqui uma coisa. Tu falaste... Pronto, isto vai fugir aqui um bocadinho ao Carlos. Desculpa lá, Carlos, mas... falaste no treino, no trabalho de força na resistência, não é? Pronto. E atenção, quando nós estamos a falar de trabalho de força, isto é só mesmo para ficar... Porque tu fizeste aqui um bom resumo e é para assentar bem a coisa. Nós não estamos a falar do trabalho de força de prevenção de lesões, ou exclusivamente disso. Nós não estamos a falar dos bons usos, nós estamos a falar de treino de força. Boa, César. Treino de força. Boa, sim. Ok? Treino de força puro e duro. Outra coisa que se calhar que é importante, se calhar não é importante referir. A pliometria também existe nos membros superiores, César. Claro que sim. Claro que sim. Ok. Falaste quase de um agachamento. Sim, exatamente. Porque é mais fácil em termos didáticos, mais uma vez. Mas eu posso fazer uma flexão em pliometria. Ok? Posso fazê-la contra a parede e posso fazê-la no chão. Repara, otimização do ciclo de alongamento e encurtamento. Do músculo. Não é dos músculos da perna. Ok? É do músculo. Onde eu tiver que trabalhar. Okay? E portanto eu posso fazer em qualquer movimento, em qualquer ação que seja excêntrica seguida de concêntrica, eu posso usar um método pliométrico. Ok. César, uma coisa que a mim me diz muito e acho que não vai ser um tema para o podcast. A pliometria na saúde. Vamos falar disso. Vamos falar disso. É assim. A mim também vai dar um grande gosto, confesso. Por isso, ótimo. Acho que vamos ficar por aqui. Vamos pedir aos nossos ouvintes. O nosso próximo podcast vai ser sobre pliometria na saúde. Ou se podemos ou não utilizar a pliometria para melhorar a nossa saúde, para evitar algumas coisas. Comentem, façam perguntas e nós estamos aqui para isso mesmo. Antes de finalizarmos este podcast, só para fazer um breve resumo. César, pliometria, a optimização do ciclo de alongamento e encurtamento. Mais uma vez, querem saber coisas sobre treino? Bloco de leste, eixo. Ou os nossos podcasts. Ou os nossos podcasts, exatamente. É quase o mesmo nível. Mas leiam, procurem, porque é um bem. Sim, muita coisa. Sim. Muita coisa. Não se esqueçam, outra coisa que nós falamos aqui sobre a pliometria, que serve para aumentar a performance do atleta, porque melhora a nossa taxa de produção de força, isto é, produzimos força num menor curto espaço de tempo. Falámos também na sequência de implementação do treino pliométrico, foi aquilo que o César falou, da corrida, a corrida mais saltada, que são os saltos horizontais, os saltos verticais, os saltos em profundidade, os drop jumps. E falámos também na importância da força como fator limitante ou potenciador do treino pliométrico. E mais uma vez, nós vamos fazer um podcast sobre pliometria e saúde e precisamos da vossa colaboração. Tá? Gente, tudo bom para vocês e comentem.